Meu nome é Arthur Dutra dos Santos, sou bolsista do Laboratório de Biomecânica Aquática do Cefid-UDESC. A minha professora é a doutora Caroline Ruschel e eu vou apresentar para vocês o meu projeto de iniciação científica, intitulado Repetibilidade da cinemática bidimensional da corrida em esteira nos planos frontal e sagital. Os benefícios da corrida são amplamente difundidos em todo o mundo, um fator que contribuiu para o aumento substancial no número de praticantes nas últimas décadas. Porém, evidências têm reforçado a ligação entre alterações biomecânicas dos membros inferiores e lesões relacionadas à prática da corrida. Dentro das lesões mais prevalentes em corredores, encontra-se a síndrome da dor patelofemoral, a síndrome da banda iliotibial, seguido das fraturas por estresse da tíbia e dos metatarsos. É consenso no meio científico que a lesão possui causa multifatorial. Entretanto, alterações biomecânicas atuam como fator-chave no entendimento desse tipo de patologia, principalmente no grupo dos corredores. O sistema de captura tridimensional é o padrão ouro para a análise cinemática. Porém, questões financeiras, espaciais e a complexidade de processamento faz com que a análise 3D seja pouco prática para a maioria das configurações clínicas ou aplicações em âmbito esportivo. Como opção a esses empecilhos, surge a alternativa da análise bidimensional, cujas técnicas empregam menos custos e equipamentos mais acessíveis, além da aplicabilidade extralaboratorial. Porém, protocolos utilizando esse tipo de análise para os gestos da corrida ainda são pouco explorados na literatura. Além disso, informações importantes como o número de repetições necessárias para a análise e a repetibilidade das medidas intra- e interavaliador, pouco exploradas na literatura, poderiam otimizar a aplicação prática desse tipo de avaliação. Portanto, este estudo teve como objetivo verificar a repetibilidade intrateste, intraavaliador e interavaliador da análise cinemática bidimensional da corrida em esteira nos planos frontal e sagital. Para isso, participaram deste estudo 10 adultos com e sem experiência prévia em corrida e que não reportaram lesão nos membros inferiores nos últimos 12 meses. Foram utilizadas uma esteira ergométrica e 2 câmeras filmadoras digitais com frequência de 210 Hz para avaliar a cinemática nos planos frontal e sagital dos corredores durante a corrida em esteira na velocidade autoselecionada. Uma lâmpada foi posicionada num ponto de captura em comum das 2 câmeras para que a sincronização fosse feita no software de análise. 21 marcadores foram posicionados em pontos e projeções anatômicas distribuídos no tronco e nos membros inferiores para a reconstrução dos ângulos no software de análise. A determinação da velocidade autoselecionada teve duração de 6 minutos e seguiu a seguinte sequência. A velocidade iniciou em 6 km por hora para o grupo sem experiência em corrida e 7 km por hora para o grupo com experiência em corrida. Para ambos os grupos, a cada 20 segundos ocorreu um incremento da velocidade de 0,5 km. A cada minuto, o indivíduo foi questionado sobre qual era a intensidade da velocidade, de acordo com a percepção subjetiva de esforço. A velocidade autoselecionada foi determinada no instante em que o participante relatou que conseguiria manter a velocidade em que estava correndo por pelo menos 10 minutos e indicar a percepção subjetiva de esforço entre os níveis 12 e 14 da escala de Borg. Após a determinação da velocidade autoselecionada, os participantes foram filmados por 2 minutos nessa velocidade. O software Kinovia foi utilizado para reconstruir os segmentos corporais e calcular os ângulos do tronco, da pelve, do quadril e do joelho no plano frontal e do quadril, do joelho e do tornozelo no plano sagital, em 2 momentos específicos. O primeiro momento foi o contato inicial e o segundo momento foi a máxima flexão de joelho do gesto do passo. Neste estudo, a amplitude de movimento foi utilizada como desfecho cinemático. Ao todo, foram analisados 10 passos do terço médio e intermediário das execuções na velocidade autoselecionada. Os dados extraídos por um dos avaliadores foram utilizados para a análise da repetibilidade intrateste e intraavaliador, e os dados extraídos por 2 avaliadores foram utilizados para a análise da repetibilidade interavaliador. A repetibilidade intrateste foi calculada por meio do coeficiente de correlação intraclasse, considerando-se os dados de diferentes subconjuntos de passos. A repetibilidade intraavaliador e interavaliador foi calculada utilizando-se a média dos dados do menor subconjunto de passos que apresentassem valores de CCI intrateste classificados como bons ou excelentes.
O software SPSS foi utilizado para realizar as análises estatísticas. Os resultados do estudo estão apresentados na tabela 1, com destaque para o subconjunto de passos 1 a 4. Na análise intrateste, buscou-se identificar a menor quantidade de passos para análise cinemática que apresentassem boa repetibilidade, com o intuito de otimizar o processamento de dados e viabilizar análises de grande número de participantes. Para o subconjunto de 4 passos, escolhidos para realizar as análises prévias, a repetibilidade intrateste de todas as variáveis cinemáticas foi boa ou excelente, com exceção da ADM do tornozelo, que apresentou repetibilidade moderada. A repetibilidade intraavaliador e interavaliador foi excelente para a maioria das variáveis analisadas. Estes estudos demonstram que o protocolo adotado para a análise bidimensional da cinemática e do tronco dos membros inferiores da corrida em esteira é altamente reprodutível. Acreditamos que isso contribui com o desenvolvimento e aplicação de métodos de análise mais acessíveis e que possam ser produzidos em ambientes extralaboratoriais, visando a identificação de padrões indesejados de movimento associados a disfunções dos membros inferiores. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas de laboratório, em especial a minha professora orientadora, doutora Caroline Ruschel, e os doutorandos Clara e Gustavo. Obrigado.